Estamos iniciando mais um Questão de Opinião, podcast oficial aqui do Opinião Ceará. Sou o Rodrigo Rodrigues, editor multimídia do jornal e o hosting aqui também da nossa conversa. Recebo mais uma vez aqui na mesa Delano Rios, que é o editor-geral. Seja muito bem-vindo, Delano. Obrigado, Rodrigo. Sempre um grande prazer aqui participar desses diálogos importantes sobre política e sobre outros temas fundamentais para a gente entender melhor a nossa sociedade. Você está muito simpático hoje. Aqui na mesa também quero agradecer a presença, a participação de Messias Dias, deputado estadual pelo PT. Seja muito bem-vindo, que a gente tem uma conversa proveitosa nas próximas 5 horas. Né? Uma horinha para a gente conversar, fazer um balanço também do seu mandato, né? Das discussões que estão por vir. Então, obrigado, Rodrigo, obrigado, Delano. Dizer que é uma honra, é um prazer estar aqui nesse meio de comunicação, um veículo que hoje tem um grande prestígio e reconhecido no nosso estado do Ceará. Eu fico muito feliz de ter sido convidado. Estamos aqui para papear nessa tarde e dizer que a nossa opinião aqui, né, como é o jornal Opinião Ceará, vai ser da melhor possível para que a gente possa realmente interagir e dar nossa contribuição dentro desse debate. Perfeito. Só fazer uma breve apresentação do Messias, que é Messias Dias, mas é mais conhecido como Messias do MST. Ele vai já explicar também como é que ele prefere ser chamado, né? Ele foi eleito com 44.843 votos e é o primeiro integrante do Movimento Sem Terra a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará. Administrador de empresas por formação, é natural de Ipueiras, no interior do estado. Foi votado em 182 dos 184 municípios cearenses, quase fecha aí a rifa, né? Messias assumiu o mandato em 2023 com o compromisso de trabalhar pelos mais pobres. Quero começar justamente por isso, Messias, deputado. Eu entrevistei o senhor no comecinho de 2023, o senhor estava assumindo o mandato, e aí na entrevista eu perguntei, né, qual seria o principal desafio, e o senhor falou que o objetivo era ajudar o governo a resolver o problema da fome e da miséria. Passados 2 anos, a gente tem uma maior clareza de como é que está a situação. Nós tivemos o programa Ceará Sem Fome, que é a grande marca do governo Elmano até agora. O senhor, como parlamentar, assim como a Assembleia Legislativa, contribui também com esse programa que chega a todos os municípios cearenses. Queria que o senhor falasse qual é o saldo desses 2 anos de atuação. Rodrigo, primeiro dizer de que realmente eu sou de uma origem camponesa, sou filho de assentado da reforma agrária, mas também fui acampado nessas lutas que a gente vê das famílias se organizarem para lutar, para conquistar um pedacinho de terra. Eu sou dessas famílias que algum tempo atrás se organizaram para ocupar os latifúndios improdutivos aqui no estado do Ceará, para que pudesse fazer a reforma agrária. E depois de lá para cá, a gente vem no processo de construir uma sociedade que a gente se sinta parte desse processo. Porque é muito difícil. Hoje a classe trabalhadora mais pobre no Brasil, a gente tem a oportunidade da gente disputar alguns espaços, da gente ser visto, porque muitas vezes é invisibilizado, justamente porque a gente não tem as condições econômicas necessárias e muitas vezes a gente é negado o direito de estar em muitos espaços que normalmente deveria ser um direito de todos nós. E o fato da gente estar hoje numa organização na época, e eu estou hoje com muito orgulho, MST, nos possibilitou de que um camponês sem terra, meu pai analfabeto, minha mãe sempre analfabeta, com 7 irmãos, pudesse hoje morar numa área de assentamento de reforma agrária, todos ter conseguido se formar, na sua maioria, através da luta da reforma agrária, e ter um filho de uma família de 7 irmãos, chegar ao parlamento cearense, uma disputa onde só entra 46 deputados e deputadas. Então, eu considero primeiro uma honra e uma luta daqueles que acreditaram que era possível um trabalhador, um sem terra, pudesse ocupar a cadeira do parlamento cearense. E o mais importante é de que as nossas pautas, ela vem muito para de encontro com o que nós sempre acreditamos, que é dar oportunidade às pessoas que mais precisam, realmente, os direitos negados historicamente. Não só o direito da terra, mas o direito de comer 3 vezes ao dia, o direito de ter uma educação de qualidade, de ter uma saúde de qualidade, de ter cultura, de ter esporte nos nossos territórios. Isso é o que nos move a cada dia a gente lutar e acreditar de que é possível a gente superar os problemas. E quando eu fui eleito, e mais feliz do que a minha eleição, foi a eleição do governador Eumano de Freitas, porque a gente via e vê no governador Eumano um cara que tem uma sensibilidade muito grande das suas pautas, da sua defesa, de toda a sua história de luta, de defender os trabalhadores, os mais humildes, os mais pobres. Eumano é um cara que hoje vamos dizer, desapego economicamente. É um cara muito simples, é um cara muito humilde, é um cara considerado o governador, e a gente conhece
mais pobre do Brasil, justamente porque nunca capitalizou, a sua vida toda foi doada, muitas vezes sem salário, muitas vezes sem dinheiro, inclusive para fazer o seu trabalho de advogado na época, e chegar a ser governador do nosso estado do Ceará. E eu dizia, como você mesmo mencionou na sua primeira entrevista, a importância de nós termos o governador, porque eu não tinha dúvida de que o governador ia olhar para aqueles que mais precisavam. Eu sei que é um governador de todo o povo cearense, mas ele precisaria que os recursos públicos e o seu governo pudessem destinar um pouquinho para amenizar a dor e o sofrimento daqueles que realmente esperam do Estado, esperam de um governador, esperam do recurso público que chegue lá na ponta. E aqui eu não tenho dúvida que hoje nós temos tido muitos avanços. A exemplo do Ceará Sem Fome, a exemplo do que nós estamos vendo hoje no estado do Ceará, os dados já demonstram, né, mais de 600 mil pessoas já estão saindo da miséria e da fome no estado do Ceará, a partir do programa do Ceará Sem Fome, como os investimentos que nós estamos fazendo hoje nas escolas de tempo integral, que é uma meta do governador Hormônio, que todos os filhos de agricultores, mas quem mora na periferia da cidade, possam ter uma escola de tempo integral, merenda 3 vezes ao dia, com escola de primeira qualidade. Então, preparando o nosso jovem, não só para o presente, mas para o futuro, que nós possamos ter realmente uma qualidade de vida. Quando a gente vê a construção do governador Eumano, definiu e já lançou em Crateús, que é a minha cidade, o Hospital Regional, o de Baturité, né, e o do Centro-Sul, numa possibilidade que leve mais perto da população o atendimento à saúde, que as famílias não têm que deslocar, que faz tratamento do câncer, que vem até Fortaleza. Eu perdi meu pai há um ano atrás, ou melhor, esse ano, justamente com tratamento de câncer, e eu tive que trazer o papai em Fortaleza 12 vezes para fazer um tratamento. E eu, graças a Deus, ele tinha um carro como deputado que me possibilitou eu dar uma condição de qualidade para ele vir. Mas quantos milhares de cearenses hoje não têm a condição de ter um carro para vir até Fortaleza e fazer um tratamento, mesmo que seja nos hospitais públicos? Então, eu estou dizendo a saúde, a educação. Hoje, o programa do governador Eumano de saúde, ou de moradias, o governador Eumano entregou mais de 2.000 casas agora do conjunto habitacional, lá no Zé Valdo com o presidente Lula, e tem não sei quantas outras casas para ser entregue. Então, e o Ceará Sem Fome hoje, coordenado pela Lei de Freitas, é demonstração disso, né? É a garantia de que as pessoas que não têm o que comer possam ter um pouquinho de se calentar, dizer assim, realmente eu posso acreditar no nosso governo, que eu não vou dormir com fome, que eu não vou almoçar, né? Eu vou merendar e vou garantir a minha qualidade de vida. Eu acho que é isso. E hoje nós estamos avançando muito. Tudo isso que eu coloquei para vocês, e tanto outras coisas como política de Estado, o governador está fazendo. Hoje ele lançou em Quixadá, Transnordestina, um trecho que vai de Quixadá a Baturité, mas praticamente vai cortar todo o estado do Ceará, que possibilita, inclusive, que os nossos produtores, agricultores, possam chegar aqui com a sua produção num preço mais barato, chegar ao milho, chegar à soja, inclusive para os rebanhos que hoje nós temos no interior do estado do Ceará, mas serve para a indústria, serve para o comércio. Então, são ações como essas que desenvolvem economicamente nosso estado e melhoram a qualidade de vida do nosso povo. Todo mundo, seja pequeno, seja médio, seja grande, ganha quando a gente tem um governador comprometido, um estadista comprometido como é o governador Eumano. O deputado, a sua candidatura, ela foi construída num período, assim, já não nasce do nada uma candidatura, né? Assim, ainda mais uma candidatura de uma pessoa ligada ao movimento popular, né? Então, a gente sabe que aquilo ali tá sendo... almeja-se a ter um representante e tudo. E ela acontece num momento do país que foi muito difícil, né? Assim, e aí você sendo ligado a um movimento como o MST, que foi criminalizado tanto tempo e tudo, o Brasil teve alguns avanços sociais, inclusive de compreensão do que é o movimento sem terra, mas passou por 4 anos ali de um governo, né, extremamente hostil às pautas progressistas, aos movimentos sociais. Tivemos uma pandemia também. Como é que foi como é que foi esse seu momento dessa sua luta, né, junto com o movimento, nesse período ali, que era um período que parecia antagônico, né, com tudo que vocês faziam e que vocês representam? Olha, o MST é um movimento popular, é um movimento social que tem 3 objetivos: lutar por terra, por reforma agrária e por justiça social. No entendimento de que o MST ele precisa acumular força para fortalecer essa reforma agrária tão sonhada, onde os pequenos possam ter oportunidade de também ser gente na vida. Mas o MST sempre buscou a luta de que a gente precisa avançar em outras estruturas de Estado, que hoje, infelizmente, são negadas a nós. E quando aconteceu o debate do impeachment da presidenta Dilma, né, que a gente viu que uma mulher eleita pela primeira vez foi impeachmentada, e depois a justiça realmente disse que não cometeu nenhuma pedalada fiscal. Depois, quando nós vimos o maior líder popular desse Brasil, que fez um grande governo,
nos seus 2 mandatos como presidente Lula, ser preso injustamente, e ele disse que ia honrar, por isso que teria que ser solto para voltar, né, a ser presidente, ou mesmo garantir o seu nome, que não cometeu nada, foi ali onde o movimento discutiu de que o MST deveria entrar numa questão partidária, que nós deveríamos ter os nossos quadros, militantes, dirigentes, a se candidatar para que pudesse também assumir esses espaços de poder, de decisão, para que a gente pudesse fazer o contraponto. Porque por que sempre a gente tem que votar em outros, né? E os outros, quando são eleitos, vão para esse espaço e muitas vezes não nem defende a nossa pauta, nos ignora e não defende aquilo que a gente acredita, né? Principalmente a pauta do nosso povo. E foi aí que o movimento, naquele período, lançou vários candidatos no Brasil, aqui no Ceará. Nós tivemos a felicidade de ter eu como deputado estadual eleito, a Rosa em Pernambuco, nós tivemos deputados, um federal no Rio Grande do Sul, um estadual no Rio Grande do Sul, nós tivemos em Sergipe um federal, na Bahia um federal, a Lucinha foi eleita também na Bahia, no Rio de Janeiro nós tivemos a candidata a deputada estadual, então foi se espalhando outros deputados eleitos em vários estados do Brasil, por entender justamente que nós tínhamos que ocupar esse espaço. Entendendo de que o fato do MST, ou esse é um movimento popular que luta por terra, por reforma agrária e transformação social, muitos não querem, muitos não gostam, porque o movimento ele se contrapõe justamente um modelo que hoje nós temos no Brasil, que historicamente foi negado ao povo, né? Que, assim, acho que pobre não tem que se organizar, pobre não tem direito a ter um trabalho digno, pobre tem que trabalhar sem como mão de obra barata para outros, pobre não tem que ter terra para produzir, trabalhar e viver no campo dignamente, pobre não tem direito à educação, porque é uma questão que hoje o sistema brasileiro foi encaminhando para a classe trabalhadora. E ao longo disso o movimento foi dizendo que é possível sim a gente se organizar e a gente buscar e garantir os nossos direitos e dar oportunidade para o nosso povo. Claro que isso vai contrapondo aos interesses de muitos. Mas o movimento que ele faz, é importante para os ouvintes que nos acompanham. A nossa Constituição Federal é clara. Nos artigos 184 até o 186 diz que toda a terra improdutiva que não cumpra a sua função social, ela deverá ser desapropriada para fim de reforma agrária. Então, infelizmente, o que acontece no Brasil é que nenhum dos nossos governos, nem do presidente Lula, teve a coragem de fazer a reforma agrária no Brasil, pela força que hoje hegemônica tem no campo brasileiro. Então, precisam os camponeses dizer, olha, governos, olha a lei constituinte brasileira, respeite. O que nós queremos é que a Constituição seja garantida, que a terra improdutiva seja desapropriada para as fins de reforma agrária. É mas só isso que o movimento pede, né? E para isso, muitas vezes, é compreendido, muitas vezes, muitos são assassinados no campo, muitas vezes são realmente trazidos como falas de baderneiro, de invasores, porque o movimento quer que as coisas aconteçam como a gente acredita que deve acontecer, inclusive garantindo a lei maior que a Constituição brasileira. Mas para isso a gente paga um preço muito alto. Mas o movimento tem muita convicção, a sua militância tem muita clareza do papel que faz na sociedade e por isso nós estamos aqui para reafirmar e continuar a luta. Como é que está a situação hoje do Ceará em relação a essa reforma agrária? Por exemplo, o IDACE lançou um dado recente, agora no fim de novembro, que 90%, né, só pegar o número exato, 82,11% das terras aqui no estado já foram geoprocessadas, né? Já se tem essa demarcação, são 129 mil títulos de propriedade emitidos ao longo desse período. Como é que está a situação hoje do Ceará e qual a importância, de fato, dessa população, dessa parcela importante da população ter direito à terra, né? Ter direito a esse papel tão importante? Nós temos alguns níveis de situação que hoje nós temos no campo brasileiro, que é o seguinte: o que o IDACE tem feito, inclusive um programa muito importante de regularização fundiária, que é a Lei Wilson Brandão, é de que regulariza os pequenos agricultores que historicamente estão lá no campo, que veio terra do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e que hoje estão na propriedade, mas que não tem o documento dessa terra. E não ter o documento dessa terra, essas famílias ficam impedidas, inclusive, de acessar as políticas de Estado. Seja um crédito no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, seja fazer algo para estruturar a sua propriedade. Tu tem a terra, tu ganhou, mas tu não levou, é como é assim. E para isso o Estado criou a regularização fundiária para legitimar esse direito, que já é, mas agora legalizar com o título. E nós aprovamos ainda no governo, projeto inclusive do governador Eumano como deputado, no governo Camilo, que é uma lei importante onde permite que as terras de conflitos, de acampamentos, que onde as pessoas estão lutando, né, pela uma terra, que pudesse ser comprada com recurso do próprio Estado. E aqui nós criamos uma lei onde até 15 modos fiscal, áreas pequenas de conflitos, pode ser comprada pelo governador e ser passado para aquelas famílias. Durante o Camilo e durante o governador Eumano, já são mais de 18 assentamentos só do MST constituídos nesses governos.
que possibilita, inclusive, as famílias terem a terra para trabalhar e viver dignamente lá no campo. Isso, inclusive, áreas que muitos anos estavam acampadas, as famílias na beira das estradas, né, sendo conflituosa lá com os proprietários. Isso é importante porque eu tenho dito, inclusive, nos debates que tenho feito, que o agronegócio brasileiro, os proprietários brasileiros têm que entender de que hoje a tensão que tem no campo hoje, o medo do MST, o medo de quem faz ocupação de terra, poderia ser resolvido no momento em que hoje quem tem os poderes e que hoje tem o latifúndio como propriedade privada, ela pudesse entender que distribuir a terra, como o governo está fazendo. Ou que muitos proprietários de terra no estado do Ceará hoje têm as suas terras improdutivas, não cumprem a função social. Se os grandes proprietários de terra hoje no Ceará dizem assim, olha, MST, CPT, FETRAES, Movimento Sindicato, nós vamos passar para o Estado, não dando, porque o Estado compra. Todos os assentamentos apropriados no Brasil pelo INCRA e pelo governo do Estado do Ceará foram muito bem pagos aos proprietários. Mas se chegasse o entendimento de que nós vamos pegar todas as terras improdutivas que nós temos hoje no estado do Ceará, e eu vou vender para o governo do estado do Ceará, vou vender para o INCRA, que o INCRA pode comprar hoje, para fazer a reforma agrária, acabou a tensão no campo. Porque o grande problema que tem hoje é que nós temos muitas famílias sem terra, mas nós temos muito mais terras improdutivas, sem cumprir a sua função social, do que sem terra. Então, se a gente distribui hoje parte dessas terras, num acordo, num entendimento, hoje acabaria o conflito de terra no estado do Ceará. O grande proprietário não teria tanto falando mal do MST e achando que a MST vai invadir ou ocupar suas terras, porque se buscava um entendimento. O grande problema é que a estrutura latifundiária do Brasil hoje entende que esse direito não pode ser garantido e que acha que se a gente continuar tendo terra, vai prejudicar a economia brasileira. Ao contrário, hoje já demonstrou, está muito mais claro de que os pequenos podem ter suas terras, pode produzir, gerar emprego e renda no campo para viver dignamente. A turma não tem que vir da cidade, dos centros do campo, para vir hoje disputar com a cidade o emprego que aqui não tem nem para quem está aqui na cidade. Eu acho que é uma questão muito mais de projeto de sociedade, de projeto de pensar que o nosso estado do Ceará, o Brasil, ele pode se conviver com as indiferenças ideológicas de projetos, mas a gente pode, inclusive, compactuar algo que venha fortalecer a economia do nosso estado e garantir dignidade ao nosso povo. É isso que o MST pensa. O MST não quer confrontar em nenhum momento nenhum fazendeiro, nenhum proprietário de terra. O MST só quer que as terras sejam desapropriadas para fim de reforma agrária e os direitos sejam garantidos. O direito à propriedade é um direito, precisa ser preservado, precisa ser garantido. Mas se os direitos da propriedade não cumprem a Constituição Federal, tem que discutir, tem que abrir mão. Né? Por isso que eu acho que a gente precisa abrir esse debate e a gente está aberto, inclusive, para fazer o que é melhor, olhando para o Ceará, olhando para o nosso povo, inclusive. O deputado, o MST ele foi um movimento que ele foi muito criminalizado. Acho que eu lembro assim, como eu não sou tão jovem, ali os anos 90 foi bem pesado. A gente tinha ali nos telejornais praticamente diariamente notícias, né? Assim, tinha inclusive existia os jornais insistentemente usavam a palavra invadir, né? O movimento contrapunha que o certo correto é ocupação. E aí ao longo dos anos, o MST também ele começou a se estruturar mais de várias formas, inclusive do ponto de vista de comunicação e tudo, assim. E me parece que teve um ganho também assim, a luta também foi tendo um avanço no sentido de compreensão da sociedade. As pessoas foram entendendo que esse monstro que criaram não era exatamente isso, e várias pessoas, né, assim, é um movimento que tem bastante apoio, inclusive. Você acredita que nesse momento que a gente passa, né, que é de polarização, existiu algum tipo de recuo no sentido de como as pessoas olham para o MST? Olha, acho que durante a passar dos anos, né, o MST não deixou de fazer luta pela terra, o MST não deixou de fazer ocupação de terra, o MST não deixou de fazer a sua luta legítima. Mas o MST também, no decorrer desses anos, ele foi criando outras estruturas dentro do MST que foi fortalecendo, inclusive, algo que vem trazendo, inclusive, essa visão de que o MST apenas invade propriedade privada, né, que quer tirar o direito da propriedade privada. E, ao contrário disso, acho que todas as terras desapropriadas no Brasil e no estado do Ceará, a gente tem lutado e feito com que essa terra realmente cumpra a sua função social. E nós aqui no Ceará e no Brasil, nós temos feito isso muito bem. O MST criou hoje uma rede de cooperativas no estado do Ceará. O MST criou uma rede de agroindústria no estado do Ceará. O MST veio possibilitando que as famílias fossem se organizando nos seus territórios de uma maneira que ela pudesse desenvolver economicamente, gerar emprego e renda no campo. Mas mais do que isso, os alimentos gerados hoje através da reforma agrária pudessem chegar mais barato quem está na cidade e um alimento de qualidade.
Um alimento realmente que respeite a terra, que respeite a natureza, que respeite o meio ambiente, um alimento que não seja com base de agrotóxicos, um alimento que realmente seja saudável. Essa que o MST defende, que é através da agroecologia, da produção orgânica. Inclusive, o movimento tem empresas hoje que certifica, inclusive, nos nossos assentamentos e comunidades. Eu fiquei muito feliz quando foi na pandemia, que vocês viram que foi uma situação muito difícil, mais de 3 anos, e o nosso MST a nível nacional se organizou. Eu acho que teve um momento muito importante, inclusive, que dialogou muito bem com a sociedade. Aqui no Ceará nós fizemos isso, que foi doar toneladas e toneladas de alimentos de forma gratuita vindo nos nossos acampamentos e assentamentos. Foram os maiores doadores do Foram os maiores doadores de alimentos. O MST criou aqui no estado do Ceará e no Brasil várias cozinhas. E várias vezes eu fui entregar quentinha na Praça do Ferreira, né, para os moradores que já ali estavam. E vários cantos do estado do Ceará, em hospitais, doamos alimentos em muitos cantos. E justamente porque a gente compreendeu naquele momento e compreendeu de hoje que o fruto da conquista da terra e o apoio da solidariedade cearense e brasileira ao defender o MST, jamais no momento que a sociedade brasileira precisou desse grande movimento, esse movimento não poderia não fazer diferente, que era ajudar. E olha que nós doamos muitas toneladas de alimentos em todo o Brasil, criamos muitas cozinhas solidárias. O Ceará Sem Fome hoje é fruto desse trabalho de organização popular, não só do MST, mas de vários movimentos do campo que se organizaram. A gente dizia que era pobre ajudando o pobre. Era nós se organizando para ajudar quem realmente mais precisava. Então isso foi criando também uma consciência na sociedade de que o movimento ele tem um papel importante na sociedade, que além de trabalhar da função da terra, se preocupa com quem mais precisa. Nós temos hoje no nosso território, eu tenho a felicidade de dizer que meu assentamento hoje, que eu sou de Crateús, nosso assentamento ele vem construindo várias escolas aqui no estado do Ceará, inclusive do estado, né, do governo Cid Gomes, depois Camilo Santana, agora o governador Humano. São escolas de ensino médio grandes, escolas de nível técnico, escolas que estão formando nossa meninada com teoria e prática nos nossos territórios, que nós chamamos de educação do campo. Nós temos no nosso assentamento hoje, tem muitos de nós formados. Eu, por exemplo, sou formado em administração de empresa, mas nós temos jornalistas que hoje é assentado, nós temos agrônomos, nós temos pedagogos, nós temos 2 médicas formadas, né? Que moram hoje no assentamento, são filhos de assentado. Nós temos muita gente hoje, advogados, que no decorrer do nosso movimento foram se formando, foram se capacitando e hoje estão contribuindo com a sociedade brasileira. Então, acho que são coisas que o movimento, no decorrer desses anos, ele vem criando na sociedade e compreendendo de que a gente precisa criar uma sociedade não pensando apenas só no lucro. Porque assim, hoje a gente pensa, o pessoal de sociedade, o grande privado pensa, é de que eu tenho que acumular para mim, quanto mais enriquecer mais, concentrar mais, e a gente pensa que nós temos que fazer uma sociedade diferente. Uma sociedade onde todos têm direitos iguais, onde todos nós temos a oportunidade de ser ouvidos, nossos direitos sejam respeitados, que Deus tem um meio ambiente hoje, né, uma natureza que realmente respeite aquilo que a gente acha que é correto se fazer. Então o movimento é um movimento que além de só luta pela terra, mas é um movimento que busca a sua formação política, ideológica, porque nós temos um lado, importante que sabe, o lado que o MST tem defendido é o lado realmente da sociedade, como eu já acabei de mencionar, mas nós somos considerados um movimento de esquerda. Não tem vergonha de dizer que eu sou um movimento de esquerda. Um movimento que tem ideal, um movimento que tem um projeto, um movimento que tem um lado, e eu tenho muita felicidade de dizer que faço parte desse projeto. Sou um parlamentar desse movimento. Não só o MST, porque quando eu fui eleito, foi uma junção dos movimentos do campo e da cidade. Foram 10, né? Se eu não me engano, 10. Então nós tínhamos o MST, nós tínhamos o MTS, nós tínhamos o movimento que luta por moradia, nós tínhamos os quilombolas, nós tínhamos os indígenas, nós tínhamos os pescadores, nós tínhamos o povo de terreiro, nós tínhamos o povo de ciganos, nós tínhamos o movimento do Brasil Popular, nós tínhamos o Levante Popular da Juventude. São vários movimentos que se organizaram em nome de uma candidatura, que essa candidatura já era base, inclusive na época, do mandato do deputado Eumano de Freitas, que parte desse movimento já fazia parte do seu mandato. Então eu tive a felicidade de seguir com esse mesmo projeto e se organizando com essas mesmas organizações e construindo nosso mandato, que hoje nós estamos aí no 2º ano trabalhando muito, esperamos que a gente fazendo a coisa certa. Mas eu acho que o pouquinho que nós estamos fazendo está sendo importante, né, nesse processo da questão partidária, que a gente entende que não é só a eleição por eleição, mas o mais do que isso, é o trabalho que nós fazemos, não só dentro do parlamento, vamos dizer, dentro da Assembleia, mas o trabalho que a gente faz nos territórios, junto com o nosso povo, junto com a nossa gente. Eu tenho 2 perguntas em uma aí. Quando você pega, principalmente o governo Bolsonaro, ele traz críticas, enfim, comentários muito pejorativos, né, contra quilombolas, comunidades tradicionais, o próprio movimento, o próprio MST, enfim.
E aí você, mesmo depois dessa saída do Bolsonaro da gestão do governo federal, né, você tem os deputados, os vereadores que continuam encampando esses mesmos discursos nas suas assembleias, né? Aqui na Assembleia Legislativa nós também temos bolsonaristas raízes, né? Vamos colocar assim. Eu queria saber do senhor como é que é a relação com essas figuras dentro da Assembleia, o senhor defendendo esses movimentos sociais, né? E, enfim, dividindo ali o mesmo ambiente, enfim, como os mesmos debates, alguns projetos de lei, né? Como é que é essa relação? Esse é um primeiro ponto. E o segundo, eu queria saber como é que aí diferencia um pouquinho, né? Essa agenda mais do agronegócio mesmo. E aqui na Assembleia Legislativa nós temos uma figura que liga muito a isso, que é o Felipe Mota, do União Brasil, que eu não sei se o senhor concorda, eu acho que são dois campos um pouco diferentes. E aí eu queria saber como é que é essa relação com essas figuras também. Tá, primeiro, nós moramos num país, num Estado democrático, né? A gente precisa, não é porque eu seja de esquerda que é de direita, que nós temos que se gladiar e se matar. Nós temos que respeitar as opiniões de cada uma, por mais que eu não concorde, mas eu tenho que respeitar no momento que nós estamos fazendo um debate, no momento que nós estamos fazendo uma discussão. Então a gente precisa compreender isso. Agora, se ele vai me convencer, se eu vou convencer ele, se eu vou concordar com o que ele pensa, é outra questão, né, que a gente segue no debate. Eu tenho compreensão de que o que o Bolsonaro fez no Brasil foi algo muito estruturante do ponto de vista da política brasileira. Até então, eu tinha uma visão e tenho de que a gente sempre disputou a esquerda e a direita, mas com candidatos estadistas, candidatos democráticos. Foi assim com o Fernando Henrique Cardoso, foi assim com o Tajerei Stati aqui, foi assim com outros candidatos de direita, na disputa do Lula e da esquerda. Mas no patamar, né, que eram todos estadistas. Quando entrou o Bolsonaro, ele foi para uma extrema-direita fascista e de que realmente ele não tinha visão e nem tem estadista. Não é à toa que ele preferia bater continência para a bandeira americana do que respeitar um brasileiro aqui. Então criou-se na sociedade, né, um discurso de que a gente precisaria esmagar um outro, né, que a gente precisaria o vermelho, o verde e o amarelo tinha que sobrepor o vermelho. E criou um ódio no meio da rua, criou um ódio na sociedade brasileira, onde a gente viu de que em muitos momentos pessoas foram assassinadas em aniversários, como aconteceu no noticiário, no Jornal Nacional, como pessoas se espancaram no meio da rua. Então criou, né, uma situação na sociedade brasileira de um mal muito grande e trazido inclusive pelo esse medo bolsonarista. Por isso que hoje no Brasil, não é só o Bolsonaro como presidente que foi, existe um conceito, existe uma estrutura criada no Brasil bolsonarista, de extrema direita, que agora a gente viu que pessoas que vai para explodir o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, altamente equivocado, altamente alienado, justamente porque foi pregando durante todos esses anos que a gente precisaria destruir um outro para mim sobreviver e colocar a minha ideia. Isso é muito perigoso e a gente não pode permitir. Então, eu acredito que o que nós estamos fazendo na Assembleia hoje, com os debates, com os deputados de direita, são debates de ideias, são debates de propostas, né? Eu tenho um respeito muito grande, assim, falando como deputado, ao Felipe Mota, ao Reginaldo, à própria doutora Silvana. Olha que eu concordo com pouco acordo com o que eles dizem do ponto de vista de projeto, mas ele é o respeito, porque eles estão para defender o projeto que eles acreditam. Eles não negam que são de direita. Eu não nego que sou de esquerda. Eu não nego que tenho as minhas ideias, as minhas filosofias de vida, de ser humano, de pessoa, no projeto que defendo. E eles são da mesma forma. Então o que a gente espera e o que a gente busca no debate é de que o que a gente vem aprovar na Assembleia, o que a gente vem construir como projeto de sociedade, seja melhor para todo mundo. Que seja um projeto que realmente venha trazer, olhando sempre o que nós sempre defendemos, é para aqueles que mais precisam do nosso território, com os recursos públicos, o Estado e a serviço das pessoas que mais precisam. Acho que é isso que nós temos que fazer. Se o projeto deles, como o meu projeto, os projetos de outros, seja para esse objetivo, nós vamos ter muito ponto comum. Agora, se for para dizer um projeto que vem de encontro, que venha não concordar com fazer a reforma agrária, não concordar com um projeto que venha trazer água para quem está lá no campo, que venha trazer um projeto de educação do campo que a gente sabe que dá certo, só por uma questão ideológica, aí nós vamos para o debate. Aí nós vamos debater, porque eu acho que isso não condiz, né, com o que é certo, com o que é correto. Da mesma forma, o debate que eu tenho hoje, não é debater isso, mas hoje o Felipe Mota tem colocado que é um defensor do agronegócio,
e ele faz de convicção, porque ele veio de lá, ele conhece, né? E eu venho da agricultura familiar, da reforma agrária, e tenho muitas críticas, inclusive, ao agronegócio brasileiro hoje, pela forma como o dele hoje se implantou e como é que conduz muitos processos no Brasil. Por exemplo, eu sou altamente contra, nessa defesa do agronegócio hoje, de achar de que a gente precisa cada vez mais aumentar a nossa produtividade, aumentar o nosso lucro no campo brasileiro, em detrimento de tu degradar o meio ambiente, degradar a natureza, de tu realmente entupir rio, entupir lagoa, em nome de um progresso que realmente é um progresso que a gente sabe que futuramente vai trazer consequência. O que nós estamos vendo hoje é lindo tu desmatar 50, 100 mil hectares de terra. É legal do ponto de vista de plantar soja, do ponto de vista de plantar o milho, do ponto de vista de plantar a agricultura, do ponto de vista imediato, economicamente, quem está fazendo isso vai lucrar bem, né? Agora, do ponto de vista da consequência ao país, à sociedade brasileira, ao médio e a longo prazo, principalmente quando a gente fala nas gerações futuras. Eu nasci no interior, que o meu assentamento corta um rio. Eu era criança, com 8 anos de idade, nós brincávamos em todo esse rio e tinha poço durante todo o verão. Não é porque não é um rio perenizado, só tem água no período de inverno. Com a ganância de desmatar para produzir ao redor da margem do rio, todo esse rio hoje está entupido. Porque desmatou as margens do rio de um lado e do outro, entupiu o rio. Então aquele rio que antes era um espaço de lazer para nós tomar banho, de levar a família para brincar, né, de pegar peixe, da gente realmente garantir a nossa soberania alimentar naquele local, hoje deixou de existir. Sem falar que o território nosso hoje está muito mais seco, está muito mais vegetação, muito mais quente, né, que você não consegue trabalhar na parte da tarde porque tudo está degradado, tudo está desmatado. Então eu acho que o modelo de agricultura hoje que o agronegócio faz hoje no Brasil, sem falar nos agrotóxicos, que é um absurdo no governo Bolsonaro, mais de 2.000 espécies de agrotóxicos, inclusive deles é ilegal aqui no Brasil, foram autorizados, que mata a biodiversidade, mata a terra, mata os seres que estão na natureza. Então, a gente tem que pensar, e aí que eu tenho dito, o agronegócio brasileiro tem que pensar no modelo que seja sustentável. Por que a União Europeia e muitos países do mundo hoje, na importação que faz do Brasil, está exigindo que os produtos sejam produtos orgânicos, ou seja, produtos agroecológicos, ou produtos que não tenham veneno? Porque o país da Europa, desenvolvido, o mundo, quer uma alimentação mais saudável. Quer que a natureza seja respeitada? Porque o que nós estamos vendo hoje, meus amigos, é algo que eu não sei o que vai ser daqui a 50 anos. Nós somos novos ainda. Mas se nós olharmos quem era 50 anos atrás e olhar agora daqui o que nós estamos fazendo daqui a 50 anos na frente, se nós continuarmos com esse modelo de agricultura que nós temos hoje, esse modelo de que nós achamos acima do lucro tudo pode, nós vamos ter uma sociedade no sul seca prolongada, o Nordeste nem se fala, vai virar deserto. Uma quintura que hoje nós não estamos... Eu sou do Crateús, eu estive lá semana passada, lá, no final de semana. Você pode ligar ventilador, você pode ligar o que quiser. Na parte da tarde, você não consegue ficar, porque é uma quintura insuportável. Nós, agricultores, não estamos conseguindo mais trabalhar na parte da tarde. Então, o que eu quero questionar como modelo, né, inclusive defendido hoje pelo Felipe Mota, que é um modelo que hoje ele é insustentável. Um modelo que ele não dá emprego no campo, é maquinário por cima de maquinário, o povo cada vez mais desempregado. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar num modelo que seja bom para... Eu não sou daqueles que acham que a gente tem que fazer um modelo bonitinho, sem gerar riqueza, sem gerar lucro, porque é assim, nós moramos num país capitalista, nós temos que se manter, nós temos que ter o nosso... Mas não pode ser a margem da desgraça de uns, o lucro em cima do detrimento do que hoje nós estamos fazendo hoje no Brasil. Então esse é o questionamento que eu falo do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de visão de sociedade e de agricultura e do agronegócio, que eu me diverge totalmente do Felipe Mota. Se eu fizer esse debate com o Felipe Mota, ele vai ter outros argumentos e vai defender de que o agronegócio é bom por isso. Tem que traz os números, traz desenvolvimento, traz a economia, cresceu, né, o emprego... Não, mas sim, de forma imediata. Mas vamos analisar a médio e a longo prazo, o que nós já temos como consequência e o que nós estamos fazendo, se nós continuar, o que é que vai trazer de consequência. Então não pode ser uma coisa separada. Ou nós temos que fazer um debate junto, olhando a economia, o desenvolvimento economicamente, olhando realmente que o nosso estado tem que crescer economicamente, mas nós temos que olhar para todos os outros fatores que também é importante no debate da agricultura, do agronegócio brasileiro. Eu sei que tu quer perguntar. Vai. Você falou dessa questão você tocou nesse ponto da sustentabilidade, né? Tá posto aí que deve, talvez ainda até o fim desse ano apareça na Assembleia, ainda tem essa discussão em torno da questão da pulverização por drones. Qual a sua expectativa em relação a
esse debate e a vida desse projeto dentro da Assembleia? A minha expectativa é que esse projeto não seja aprovado. Essa é a primeira minha expectativa. Por quê? Por que eu acho que não deve ser aprovado? Porque eu acho, como todos os argumentos que eu acabei de mencionar, nós temos que pensar no modelo de agricultura sustentável. O que nós estamos vendo hoje, rios e rios de veneno, cada dia sendo jogado na terra, na natureza, no meio ambiente, na água que nós estamos bebendo, né? Nos alimentos que nós estamos consumindo, nós estamos criando uma sociedade doente, uma população doente, que se antes meu avózinho, meu avô, o seu, durar 100 anos, 110 anos, nossa capacidade de vida deve diminuir. Porque se eu bebo água, vem debaixo da terra, ou vem dos perímetros, ou vem dos canais, o veneno passando por cima, cai, vai chegar para nós aqui. O alimento que eu como, todo santo dia é um rio de veneno passando em cima. Né? Eu não acredito que um país tão rico como o nosso, com tanta inteligência que nós temos, né? Estamos falando agora de avanços de tecnologias, da nanotecnologia e outras tecnologias, nós não tenhamos um modelo da gente fazer algo que seja diferente do que nós estamos fazendo hoje. Eu acho que hoje, jogar veneno na terra, na natureza, no meio ambiente, matar a biodiversidade que nós temos hoje, em detrimento porque eu tenho que aumentar a minha produção, porque o agronegócio tem que melhorar, avançar nas commodities, para exportação, para garantir a balança comercial, me parece que hoje não, é um discurso que não funciona mais, né? Em detrimento do lucro, quero dizer, em detrimento do lucro, em detrimento da mais-valia de determinados empresários, de determinadas empresas, eu prefiro estar em defesa da vida. Eu preciso estar em defesa do meio ambiente, da natureza mais sustentável. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo. E eu acho que nós temos hoje exemplos que nós podemos seguir no mundo, então podemos seguir no Brasil, de modelo de agricultura que hoje é sustentável, que podemos trabalhar inclusive em grades em larga escala de produção e que a gente pode realmente conviver de uma maneira diferente. Eu não preciso de dizer que no final do ano eu tive um lucro de sei quantos bilhões. É legal para quem? É legal, é bom, ganhamos, foi muito dólar vendido e tal. Mas quantas mil pessoas estão nos hospitais doentes? Quantas mil pessoas estão morrendo? Né? Quantas hectares de terra estão sendo desmatadas? Quantos hectares de terra estão sendo envenenada? Quantos quilômetros de água subsolo está sendo contaminada? Então são questão de projeto de lógica que me parece que hoje, pleno século XXI, é um debate que nós precisamos refazer, nós precisamos reajustar. Respeito à opinião dos novos deputados, respeito quem está defendendo esse projeto da Assembleia, mas eu acredito que é um projeto falido e que eu acho que a consequência disso, que nós vamos votar, a consequência disso, futuro, não só futuro, mas já no dia de hoje, já está comprovado que a consequência é grande. Deputado, e o que se tem hoje? Porque esse foi um assunto trazido pelo próprio governador Eumano de Freitas, no encontro com empresários aqui do setor, né? Ele certamente tem uma pressão da FAEC, por exemplo, da Federação da Agricultura e Pecuária aqui do Ceará, e ele falou que seria aprovado até o final do ano, né, nas palavras dele. Tem uns 5 projetos ali, né, já encabeçados na Assembleia Legislativa, de diferentes figuras, tanto da direita como de pessoas mais à esquerda, vamos colocar assim. O que é que tem hoje e se o senhor acredita que o Eumano enviaria, por exemplo, um projeto de lei para ser uma mensagem, né, para ser apreciada pelos deputados estaduais? Olha, na verdade, esse projeto ele já está tramitando há algum tempo na casa. Não é só o Queiroz, o Felipe Mota também colocou esse projeto, se eu não me engano o Baquite também colocou, acho que até o Julinho colocou esse projeto, se eu não me engano. Então, assim, esse projeto já vem um tempo, vem tramitando na casa, né? Eu espero que o governador Mano não mande isso como mensagem, porque eu acho que não é competência, a casa tem que fazer esse debate, nós deputados tem que fazer esse debate. E, claro, que vamos fazer a discussão, né? A minha opinião é que nós não se aprove, mas se aprovar, né, nós vamos ter que depois arcar com as consequências disso. Aí não é só o governo, não é só os deputados, é o povo cearense. Mas é uma disputa hoje que a gente tem que compreender de que o governador sofre pressão, como o presidente Lula sofre pressão. Por exemplo, o governo Lula, ele liberou 555 espécies de agrotóxicos no Brasil, no governo do presidente Lula. Uma pressão, inclusive, da bancada ruralista do agronegócio no Congresso Nacional, que aprovou e bancou. Então, é um projeto hoje que tem muita força no Brasil, há muitos interesses, né? E que a nossa parte, que eu posso falar por mim como deputado, e para onde eu venho, da onde eu venho, é de que eu tenho que fazer e vou fazer uma defesa naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho que é correto, naquilo que eu acho que é certo, e vamos fazer o debate na casa. Quero perguntar mais assunto? Não, eu quero outro assunto, mas a gente vai continuar na Assembleia. O senhor falou um pouquinho antes, o senhor falou assim, se não sabia se estava fazendo, esperava que estivesse fazendo o trabalho certo, né? O seu nome tem aparecido aí
como um dos possíveis líderes desse grupo de partidos, né, do bloco de partidos, do qual o PT faz parte. Como que é o maior bloco partidário, né, da casa. O que você pode falar aí pra gente? Qual a sua expectativa? Vou perguntar como eu fiz a outra pergunta. Olha, eu sou um dos deputados que, talvez diferente de outros, eu não tenho validade por cargos, né? Eu vim para a Assembleia, eu acho que a conquista que eu tive, que o povo que me acompanha teve, só o fato de eu estar como deputado na Assembleia, de fazer o que nós estamos fazendo, eu acho que eu já estou muito bem realizado. Agora eu sou de projeto, eu sou de um grupo, né? E que eu respeito as decisões desse grupo. E nós temos um partido, que é o PT, né? Hoje com os deputados e deputadas, que faz o debate, que faz as discussões. Nós temos a federação com a Alice, que é do PCdoB, e tem o bloco de partidos, que hoje é base do governador Eumano. Então toda a nossa tentativa, a nossa busca é de garantir a sustentabilidade e a garantia de que o governador Eumano possa fazer um grande governo, como ele está fazendo. E o que a gente espera muito é poder ajudar, a gente poder fortalecer, poder se somar, da mesma forma como nós fizemos agora na escolha da mesa diretora, a escolha do Romeu como nosso presidente. A gente fez toda a discussão, participei de várias conversas, né, inclusive no entendimento da gente buscar juntar oposição, situação, e fizemos, né, só o voto do pastor Alcide, que foi contrário, os demais, e o Carmelo, que fugiu, mas os demais todos votaram em concordância com a mesa diretora. Então acho que nós estamos aí 2 anos com possibilidade boa da gente construir um projeto bacana na casa. E vamos debater, estamos debatendo quem vai ser o líder do governo e quem vai ser o líder do bloco, né? Assim, eu tenho dialogado com os deputados, tenho dialogado com o próprio governador sobre o entendimento. Eu não tenho vaidade, se eu vou ser líder de bloco, se eu vou ser líder de governo, né? Eu quero contribuir, independente do espaço que eu vou estar, né? Mas é uma decisão que nós vamos estar fazendo, né, com todo o bloco, né, dialogado, inclusive, com o próprio PT, que é o qual eu faço parte, com a própria federação e com o próprio governador, o que seja melhor, né, que venha fortalecer esse projeto do governador Eumano na Assembleia Legislativa, né, que, claro, que a consequência do que nós vamos fazer lá respalda no resultado do seu governo, e é isso que a gente está fazendo, dialogando. Não tem decisão ainda, mas a decisão com certeza sairá nos próximos dias, e nós estamos para contribuir. O senhor coloca o seu nome à disposição. Não, eu sempre coloquei à disposição, né, para a gente contribuir nesse projeto. E se esse projeto tenha o objetivo de que meu nome possa contribuir a algum desses espaços, né, vamos avaliar onde que seja melhor para mim, porque eu sou um deputado de movimentos, eu sou um deputado que tem uma pauta hoje muito voltada para pautas muito específicas, né? A exemplo da organização aérea eu não votarei na Assembleia, né? Então são questões que a gente tem que ir avaliando dentro de uma composição de um governo, de uma coalizão que hoje se tem na base do governador Eumano, que a gente precisa realmente caminhar bem para que a gente não crie problema, que não crie dificuldade, né, em todo esse processo. Mas tem um prazo? Até o final do ano já acredito que no final do ano vamos decidir, né? Eu acredito que até o próximo ano o governador vai fazer uma reforma também no seu governo, e até o final do ano ele também já vai definir quem secretários que vai manter, secretários que vai sair. Eu acredito que até o final do ano vai ter essa reforma, e a Assembleia, nós queremos que também já fizemos uma mesa diretora, poucas coisas agora, como as 2 lideranças precisamos vamos definir, acredito que até o final do ano também. Eu sei que ainda estamos no campo aí das especulações, embora pelas apurações que a gente tem, está bem encaminhado, vamos colocar assim. O de Assis deve ir para a liderança do governo, o de Assis, que é o atual líder desse bloco, deve ser o líder do governo, né? E o nome do senhor está indicado, está bem encaminhado também. Hoje o de Assis, né, não vai para ser líder porque ele está na mesa diretora. É o primeiro secretário. Né? O Guilherme Sampaio Guilherme Sampaio deve ir para a liderança do governo, desculpa. O Guilherme Sampaio, que teve uma participação importantíssima na eleição do Evandro aqui, por exemplo, participou da campanha, né? E eu queria... O Guilherme Sampaio também, que é uma figura histórica do PT, assim, é um PT raiz, assim como o senhor, o PT raiz também. Sei que ainda não há essas definições, o martelo ainda vai ser batido, mas qual a importância de você ter figuras muito próximas do PT, né, muito a cara do PT mesmo, nesses espaços de liderança e representando partidos, por exemplo, o PSDB faz parte desse bloco partidário também. Olha, eu acho importante, assim, hoje nós temos um governador que é do PT, né, acho que isso conta muito, né, é claro que nós temos hoje nesses espaços pessoas aliadas ao projeto do governador Eumano, acho que isso é importante. Não quero dizer que os partidos hoje, aliados ao governador Eumano,
não seja importante, não seja necessário, não esteja cumprindo um papel importante. Não é só o PT, eu sou de uns que acho que o PT é um partido que é vamos dizer que é do partido governador, mas nós temos hoje como o Romeu, que não é do PT, que é o presidente da Assembleia, no consenso entre o PT e os partidos de base. Né? Então, eu acho que o importante nós temos o PT nesse espaço. Eu acho que a gente poder garantir a liderança do bloco e a liderança do PT, eu acho que para nós do PT é muito bom. Né? Mas claro que isso é um debate que estamos fazendo, inclusive, com os outros partidos da casa, porque você não vai ter um líder de um partido só. Você é líder de um governo. Né? Mesmo que seja do bloco, você é líder de um bloco, não é líder do PT. Então são questões que a gente precisa compreender, de que a gente precisa estar muito aberto às sugestões, às ideias, né? Para que a gente possa ir dialogando e a gente ir realmente fortalecendo esse projeto, que às vezes pode ser divergentes, mas no objetivo sempre da gente buscar o consenso para o melhor, né, para o nosso estado do Ceará. O deputado, você falou um pouco antes, eu queria fazer uma pergunta sobre política local, mas eu queria só contextualizar com a fala que você fez um pouco antes, quando você falou do ex-presidente Bolsonaro, que você falou dessa posição, de uma colocação dele como uma pessoa de uma defesa da aniquilação, como você falou, não, era um governo violento e tudo, tinha essa defesa. E aí eu lembro que toda vida que você foi falando desse movimento, dessa defesa, né, como você falou, antes eram estadistas, hoje é essa outra figura, eu fiquei pensando na própria situação do MST, de como ela enfrenta no campo exatamente a tentativa de aniquilação, a questão da violência por armas. A gente pensa nessa questão de jagunços, aquela coisa, é um campo muito tenso, né? A violência ali no campo que se abate sobre o movimento sem terra, nós estamos falando de exatamente isso, acho que dessa tentativa de aniquilação, que eu acho que nós tivemos ela ampliada nesse período. Como é que o senhor viu as eleições municipais desse ano e o avanço, né, assim, a demonstração de força de grupos de direita, de extrema direita, mas como no caso aqui em Fortaleza a gente teve o caso de uma candidatura do André Fernandes, né, que suplantou as demais no primeiro turno, né, assim, deixou para trás o prefeito Sarto, deixou para trás o próprio capitão Wagner, que era esse candidato de direita, que tinha mais força aqui e tudo, e foi ali para uma disputa muito acirrada com o prefeito eleito Evandro Leitão. Como é que o senhor viu isso? Não, eu acho assim, eu dei uma entrevista no Jornal O Povo, bem no meio da campanha. Eu disse, se a campanha em Fortaleza ela polarizar entre Bolsonaro e Lula, dará André e Evandro. Porque os dois projetos tangões nacionalmente que viria aqui para o Ceará. Porque se colocava quem iria era o capitão, por ter uma maior chance, né? E não foi, né? Foi derretido como o candidato Sarto foi derretido, né? Justamente por isso, porque polarizou. O Sarto tem outras razões para ele ter derretido, né? Sim, né? Pelas besteiras que cometeu, o povo reconheceu, fez na urna, né? Deu o troco. Mas assim, o que eu quero dizer é de que hoje, tirando Fortaleza, porque foi polarizada nas duas candidaturas, que foi uma coisa isolada. Vamos tratar a capital tudo bem, que é a maior, colégio eleitoral é Fortaleza. Mas não tivesse polarizado, o André não tinha tido a força que teve. Essa é a minha opinião sobre isso. Então assim, por quê? Porque não tem conteúdo, é um cara que não tem projeto, um cara que votou praticamente tudo que é contra o povo brasileiro agora no Congresso Nacional. Então assim, não tem uma base consolidada. Tem um chavão bolsonarista, de direita. Foi os que pegou e a onda, né? Mas não é um cara que tem hoje uma estrutura que possa permitir um crescimento. Se fosse assim, nós tínhamos crescido em todo o estado do Ceará. O PL fez um candidato do Ceará, né? Praticamente hoje, a União Brasil também fez poucos, né? Já sei dos partidos mais de direita. O PSDB também fez muito, acho que acho que não, né? E a maioria dos partidos hoje de esquerda e de centro, né? E o PT teve um partido que eu considero muito importante, depois do PSB, justamente pela figura do Cid Gomes, pelo trabalho, né, que se tem no estado do Ceará, que foi o maior partido eleitoralmente falando, mas nós ficamos o PT com 47 prefeitos, incluindo o da capital, que a metade dos votos está aqui, né? 30 vice-prefeitos, né? 380 e poucos vereadores eleitos do PT. Então o PT fez muita coisa, olhando do ponto de vista
do trabalho que fizeram nos nossos territórios, a partir da militância do PT, enfim. E muitos cantos fez aliança com aliados. Né? A gente era aliado aqui no município e tal, mas divergia em outros municípios. Mas tivemos uma capacidade, inclusive, de saber diferenciar, e foi um tratado muito mais política local, de debate local, sem, inclusive, contaminar a política nacional, nem a política estadual. Acho que isso é a grandeza que hoje o PT está fazendo, de saber um pouco dimensionar, diferenciar e não levar para o fígado. Acho que isso tem demonstrado um certo avanço do PT. Não é que o PT tem que se colocar e que tem que perder, que eu sou contra, eu tenho feito crítica dentro do PT, e nós temos que perder nossa convicção do PT. O PT tem que continuar sendo um PT de esquerda, nós temos que continuar um partido de projeto, olhando realmente para o que sempre defendemos como PT. A gente não pode abrir mão disso, de alguns princípios do PT, mas nós temos que compreender que nós estamos no século XXI, no momento que nós precisamos compreender que a conjuntura é outra. Foi assim que o presidente Lula teve que fazer para ganhar do bolsonarista do Brasil, do Bolsonaro, teve que se aliar ao Geraldo Alckmin, que historicamente disputou com ele. Então, na política é disso, né? Não é 80, mas a gente tem que fazer a disputa, mas não pode abrir mão dos seus ideais, do seu projeto, do que você acredita. Acho que é isso que o PT tem que fazer. Em todos os espaços onde tiver um petista, a gente tem que manter, né, a nossa coerência política daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós acreditamos. E foi uma eleição, assim, eu classifico como complicada para o PT no âmbito nacional também. O PT não leva candidato para São Paulo, por exemplo, ele apoia o Boulos, que é de outro partido, né? Aqui no Ceará, nos 3 maiores colégios eleitorais, o PT ganhou em Fortaleza. Em Caucaia, em Juazeiro, ele acabou saindo derrotado, porque são conjunturas diferentes também. E aí Fortaleza aparece como a grande vitória do PT também em nível nacional, né? Para você ver o tamanho dessa vitória do PT aqui em Fortaleza. Como é que o senhor avalia, já assim, com base nessa vitória, que foi uma vitória grande em nível nacional também, os próximos passos do partido aqui no Ceará e aqui em Fortaleza de modo especial, já que a eleição de 2026 também está bem pertinho, né? Olha, eu acho que nós precisamos fazer em Fortaleza, no mandato do companheiro Evandro Leitão, que faça um grande governo. Todos nós temos que ajudar. Fortaleza, quem tem acompanhado, está quebrada. Eu não sei o que o prefeito Sarto está fazendo ou fez, cadê o dinheiro de Fortaleza? Porque a saúde está péssima, a rua está suja, a educação, as crianças não tiveram fardamento. Eu tenho minha filha estuda na creche municipal, não tem fardamento esse ano, tá certo? Então, merenda escolar não é de boa qualidade. Então, tem muitos problemas de ordem estrutural no governo Sarto que precisa realmente ser retomado e ser feito diferente do governo do Evandro. Então, vai pegar uma prefeitura quebrada, uma prefeitura que você precisar ser muito ajudada. Também o governador Humano está com muita vontade de ajudar o presidente Lula, mas nós precisamos fazer um governo bom, que realmente traga nas urnas o resultado de um governo que realmente seja cobrado pelo povo votou acreditando, e justamente quem não votou 50% quer ver o resultado. Então ele tem que trabalhar para quem elegeu, e para quem não elegeu tem que trabalhar muito mais, porque o povo inclusive não estava acreditando no seu projeto, no seu governo. Então tem que trabalhar por 2. E nós temos que fazer um trabalho grande para a reeleição do governador Eumano, né? Entendendo que o governador Eumano precisa ser reeleito, está no seu primeiro mandato, está nos seus 2 anos de governo, e precisamos nos próximos 2 anos fazer muita entrega. O governador Eumano tem que andar muito o estado do Ceará, e nós temos que fazer com que aquilo que nós não conseguimos entregar e avançar, possa fazer nos próximos 2 anos. E eu acredito que for bem em Fortaleza, as 47, 6 com mais Fortaleza, que hoje o PT governa, fizer um bom governo, e também ajudar os aliados, que hoje estão na base do governador Eumano também, que possa ter bons resultados nas suas gestões de prefeitos. Eu acredito que vamos ter, no final dos 2 anos que restam para a reeleição do governador Eumano, um estado muito estável, né, muito estabilizado, economicamente falando, e o povo feliz com os resultados entregues. Eu queria fazer só uma última pergunta. Você falou, aí vou voltar para o nosso começo dessa conversa, quando o Rodrigo falou que o senhor tinha falado, já antecipado essa questão dessa participação que o senhor queria ter muito firme no auxílio do combate à fome, né, no combate à miséria no estado. Assim, isso aí claramente é uma grande marca do governo, Humano, assim, de fato é uma política social de impacto que o governador tem feito, que ampliou, inclusive, ela está entrando em outras fases e tudo. Conhecendo o Ceará, como o senhor conhece, assim, qual seria a segunda prioridade? Numa próxima gestão Humano, qual que você acha que você arriscaria que seria a bandeira forte de um segundo governo?
Olha, acho que o Ceará sem fome ficou uma marca, porque realmente ele foi no problema crônico que, historicamente, a gente não... É até vergonhoso, né? Você ter irmão cearense nosso, não ter o que comer, isso num estado rico como o nosso, num país rico como o nosso. Mas eu penso que o governador Eumano, ele tem muitas ideias que ele está, inclusive, se colocando para os próximos anos avançar. Educação, acho que é Acho que o fato da gente ter as escolas de tempo integral 100%, eu acho que isso é um saldo de qualidade que ninguém tem dimensão do que isso vai dar o resultado a médio e a longo prazo. Imagina que eu sempre estudei escola pública e estudei em escolas, inclusive, em acampamentos do MST, debaixo da lona preta por 2 anos, né? E hoje nós temos nossas escolas todas climatizadas, com merenda boa, com transporte escolar, agora com pé de meia, com tablet. Então, assim, nós temos hoje criando uma sociedade, e os melhores notas dos nossos reconhecidos, as mais de 80 escolas do Brasil aqui no estado do Ceará. Então, nós estamos falando da revolução na educação. O resultado disso, a médio e longo prazo, vai ser muito grande. Eu acho que tem que continuar fazendo esse trabalho de educação, mas eu penso que a gente tem que avançar na saúde. Hoje, os problemas mais crônicos que hoje nós encontramos no nosso povo, mais dolorido, assim, muito insatisfeito, e que é uma sensação de impotência muito grande, é você não poder fazer uma cirurgia, é você ir no hospital não ser atendido, você ver seu ente querido morrer na fila esperando e não ser atendido, porque as pessoas mais pobres, que não têm a Unimed, que não têm plano, esperam de um governo, esperam do Estado. E eu acho que tem que ser uma ação grande que o governador tem que fazer nos próximos governos, é tentar criar, né, que o sistema SUS seja cada vez mais fortalecido e que a gente possa realmente resolver esse problema. E o outro é da questão da habitação. Tem muita gente hoje no campo brasileiro, na periferia de Fortaleza, das grandes metrópoles, que não tem uma casinha para morar. É triste, né? Você acordar de manhã cedo e você não ter uma referência de onde você vai para onde você volta. Né? E você com 3, 4, 5 filhos. Isso é algo que é desumano. Então eu acho que a política de habitação precisa ser feita para o governo Lula e para o governador Eumano com muita mais presença nos territórios mais pobres. Acho que a outra, eu poderia dizer, é fazer a reforma agrária, né? Mas aí não está na competência do governador Eumano, que é distribuir terra para todos que estão no campo hoje. Que as pessoas possam realmente tirar do seu sustento, do seu trabalho, da sua terra. Né? E eu digo isso por experiência própria. Meu pai, a vida toda, foi trabalhar na propriedade dos outros, ser explorado. Nem chegar ao final do ano, papai não podia comprar uma chinela nova para nós, porque o que trabalhava de manhã era para comer no outro dia. Todo dia era assim. Né? E quando tinha o trabalho. Né? E às vezes o trabalho não era pago justamente, às vezes era pago só pela sacola de comida. Eu estou dando a realidade do meu pai, porque é a realidade de muita gente que hoje mora no campo, também mora na periferia. Então eu penso que a gente precisa avançar muito nessa questão, né, do trabalho, emprego e renda como alternativa. Acho que Será Sem Fome é importante, o Fome Zero é importante, mas mais digno é a pessoa sair de manhã da sua casa, ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho, no final do mês receber o seu salário e dizer: isso aqui eu estou trabalhando, eu estou ganhando, né, eu estou ajudando a minha família. Então, eu acho que é uma outra questão que eu trago, né, como algo que deixa o povo do Ceará, né, feliz e com sua autoestima elevada. É se você tiver a saúde boa, a educação de qualidade, se você tiver terra para produzir e trabalhar no campo, com todas as infraestruturas necessárias do crédito, ciência técnica e mais, e você ter realmente, quem está na cidade, no centro urbano, ter um local para trabalhar, né, e dali tirar seu sustento. Eu acho que se a gente conseguir fazer esses 4 elementos que eu acabei de mencionar, né, eu acho que a gente tem conseguido avançar em patamares historicamente que não foi resolvido no Brasil e no Ceará, e talvez seja os grandes resultados do governador Eumano. Claro, o Estado é um estado pobre, tem muita coisa para avançar, mas muita coisa nós já avançamos. Mas a gente avançar nesses 4 esferas que eu acabei de mencionar, eu acho que a médio e a longo prazo o Ceará virá outro estado que incomparável com qualquer outro estado do Brasil. E são possíveis, né? São resultados possíveis. Deputado, para a gente caminhando para o final, nós temos um quadro aqui que se chama Qual a Sua Opinião Sobre? Então, vou pedir para a produção... Agora não, calma. E colocando na tela alguma ou figuras públicas, figuras políticas, ou temas sobre a sociedade, de modo geral, para o senhor ir comentando brevemente sobre cada elemento que aparece aqui. Tá bom? Bora. Vamos lá. Amilcar Silveira, o presidente da Federação, né, da Agricultura aqui do Ceará. O Mick, acho que é um empresário do âmbito do agronegócio. Ele, né, hoje defende o agronegócio cearense como nunca.
defende que realmente a gente precisa, na visão dele, crescer economicamente no campo, mas numa lógica do que eu não acredito, como eu já falei aqui, né? É uma lógica que a gente precisa repensar o agronegócio, mas é um cara que defende as suas ideias com convicção, defende seu projeto com convicção, e acho que é um cara democrático que está aí para fazer a defesa daquilo que ele acredita, né? Então, eu acho que hoje representa uma parte da sociedade cearense, sobre que é representado pelo agro, e que a gente respeita por estar num Estado democrático e pela visão que tem. Eu acredito que a gente precisa avançar, né? Se ele quiser minha opinião para falar do agronegócio, eu vou dar para ele. Eu não sei se ele vai concordar, mas nós estamos abertos, é diálogo, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho como o Mica Silveira. Vamos lá, próximo. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, né? O ex-ministro. Ricardo Salles é um cara altamente que não tem postura do que diz, do que faz. A exemplo, ele foi um deputado que, na época do governo em que ele foi ministro, inclusive tem o ditado, deixa a boiada passar. Ele queria que desmatasse a Amazônia, ele queria que desmatasse o Cerrado, ele queria que desmatasse o semiárido, porque para ele o importante era dar oportunidade, né, para um crescimento numa lógica dele que não tem hoje como funcionar no Brasil nas épocas de hoje. Inclusive desmatando como ele queria desmatar, né? Então é um cara que dizia de manhã uma coisa e que era ditado, você via ele na feira dos orgânicos, nos mercados orgânicos, comprando os orgânicos, porque ele não acreditava, né? Então assim, é um cara que o que diz não condiz com a prática. E é um cara que fez muito mal o país brasileiro no momento que ele foi ministro, porque ele governou olhando apenas pelo seu umbigo, pelo seu projeto, e que eu acredito que parte do que ele acredita, né, o resultado hoje é desastroso. Né? Exemplo de querer invadir terra indígena, de invadir terra quilombola, confrontar proprietário com trabalhador. Então ele criou muito mais problema da democracia brasileira do que resolver os problemas do campo brasileiro. Vamos para o próximo. João Pedro Stelli. O João Pedro Stelli, uma liderança política de renome internacional, um grande economista, um defensor da reforma agrária, da luta pela terra no Brasil, e um cara preparado na questão agrária, né? Um cara que tem uma visão de um projeto de sociedade, né, socialista, onde todos têm oportunidade, o direito de ser respeitado e garantido, seja dentro daquilo que nós defendemos, como reforma agrária popular, e que tem dado seus pitacos em muitos temas importantes do povo brasileiro. Então, é um cara hoje que, vamos dizer assim, os intelectuais brasileiros pode ter o João Pedro hoje como um dos intelectuais que pode ajudar não só o campo brasileiro, mas ajudar em muitos temas relevantes, inclusive da economia do nosso país. Então, um cara preparado e gente muito boa. Ainda vê que veio alguém para o senhor falar bem, né? Vamos pro próximo. Sargento Reginaldo, líder da oposição também na Assembleia, né? Reginaldo é assim, um deputado muito preparado. Ele fala do que ele acredita, do que ele fala por convicção, né? E um cara que tem feito os embates no parlamento, de certa forma, defendendo o que ele representa como projeto do parlamento, para o seu público, a qual elegeu, né? Então é um cara que a gente respeita como deputado, é um cara que também tem nos respeitado as nossas ideias e as nossas posições, é um cara que dá para conviver, né? É um cara que, na minha visão, ele pode, né, como é um cara novo ainda avançar em muitos temas que hoje, para ele acha que é um retrocesso, mas eu espero muito que ele possa estar aberto a conhecer. Até eu disse, Reginaldo, às vezes ele faz crítica ao MST, ele diz, não, tu precisa conhecer o MST, precisa conhecer o acampamento do MST, o assentamento do MST, para tu tá só falando do que tu vê na mídia, que tu acha que está escrito no papel. Sei porque o Reginaldo não conhece a realidade. Ele fala do que ele acredita ideologicamente, né? Então eu acho que aí não pode ser falar só por uma questão ideológica. A gente precisa falar por causa, precisa falar por conhecimento. E eu acho que o Reginaldo precisa baixar mais um pouco, conhecer mais a realidade, somente daquilo que ele mais critica, e eu falo especificamente aqui do MST. Próximo. Reforma agrária, o tema, né, de um modo geral. E é um compilado do que o senhor falou durante uma hora também, porque a gente falou muito sobre reforma agrária. Reforma agrária hoje é um dos pilares, talvez o principal, para resolver a fome e a miséria do Brasil. Se nós tivéssemos feito a reforma agrária no Brasil,
eu não tenho dúvida que hoje nós não tínhamos tanta pobreza no campo e nós não tínhamos tanto pobre na cidade. Porque quem está no campo, que migrou muitos para a cidade, está ali vivendo bem. É só nós olharmos quem fez a reforma agrária no mundo. É só nós olharmos quem fez a reforma agrária, que hoje o país está estabilizado, né? Não tem pobreza extrema, não tem desgraça extrema. Então, justamente pelo fato de não ter feito a reforma agrária no Brasil, aumenta os conflitos no campo, porque cada qual quer defender sua propriedade privada, os pobres querem avançar, porque a lei e a Constituição seja respeitada e precisa ter um espaço para sobreviver, para trabalhar, para ter sua casa, para morar e viver dignamente lá. E por isso que hoje se tem tanta estabilidade e tanto problema no país brasileiro. Então a reforma agrária hoje seria o caminho para acabar com as desigualdades sociais, para acabar com a miséria no campo e também na cidade, e nós ter um país talvez mais igual, com oportunidade para todos. Perfeito. Deputado, queria agradecer a sua participação Já aqui terminou? no jornal. Tem mais algum? Acho que não. Geralmente são 5, né? Quero agradecer a sua participação aqui no jornal também. Fica o convite para uma próxima oportunidade a gente falar mais um pouco desses temas assim que são tão interessantes e que mexem de verdade com a vida da população cearense, né, de um modo específico. De modo mais específico ainda, a população do campo, que acompanha essas agendas com muita atenção. Obrigado, né? E ficou o convite aqui para uma próxima oportunidade também. Eu que queria agradecer a você, Rodrigo, Delano, que batemos esse papo nessa tarde, agradecer toda a opinião, né, desse jornal que eu não conhecia. Então, de parabéns pela bonita sede, pelo trabalho que vocês vêm prestando ao povo cearense. Acho que isso é muito importante no dia de hoje. Nós temos veículos de comunicação que busque, né, trazer para dentro dos seus estúdios ou fora dos seus estúdios. Temos, como nós estamos debatendo aqui hoje, que possibilite a sociedade cearense conhecer um pouco. E eu acho que é através dos microfones, através das opiniões, é através desse espaço que nós vamos criando um espaço de conscientização, de formação de opinião e construir uma sociedade que realmente a gente possa ir trabalhando, colocando um tijolinho cada dia para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Então, parabéns a vocês, parabéns que faz o jornal, toda a direção desse jornal, e dizer que me coloca à inteira disposição de voltar a outros debates e estar aqui para contribuir e ajudar para que o nosso estado do Ceará cresça cada vez mais, o nosso povo cada vez mais avance, para que a gente possa realmente diminuir tanta desigualdade, tanta pobreza e miséria no campo e na cidade. Vamos cobrar essa visita também. Vai sair uma definição lá na Assembleia, a gente vai chamar um deputado para ele falar um pouquinho dela. Tá vendo? Quero te agradecer também, Delano, mais uma oportunidade, né? Que a gente te volta na próxima também. Obrigado, Rodrigo. Assim, grande prazer, né? E assim, só destacar que foi uma conversa muito importante, né? Que trabalhou um tema que ele é tanto histórico como urgente, né? Que acho que foi o tema principal desse debate, que é a reforma agrária, que o deputado falou aqui também. Perfeito. Quero agradecer também a sua participação. Se você ainda não segue o Opinião, siga aqui, né? Só apertar um botãozinho rapidinho. A gente fica também por dentro de todos os assuntos, tanto do Ceará como do Brasil. A repercussão completa dessa conversa você acompanha nas nossas redes sociais e nos nossos canais oficiais, como no nosso site oficial também. O Questão de Opinião fica por aqui, mas a gente volta na próxima também.